Boa noite. Passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, que conta com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter, além do apoio de várias instituições, todas comprometidas nesse estudo interdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. Hoje o programa abordará o livro Antígona, de Sófocles. No programa de hoje, contamos com a presença ilustre do professor Vicente Barreto, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e da ilustre participação da professora Leni da Silva Gomes, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter. Feita esta brevíssima apresentação, eu peço para a professora Leni nos fazer um abstract, se é possível, desta obra, para que possamos começar o debate, professora. Muito resumidamente, nós podemos dizer que a peça Antígona vai tratar da morte dos dois irmãos, filhos de Édipo, Polinices e Eteocles, que se matam, e da decisão de Creonte de enterrar um e não enterrar outro. E a irmã se sente na obrigação de enterrar Polinices. Então, em torno deste conflito vai gerar-se a peça. Muito bem. Professor Vicente, essa peça, essa tragédia, e as tragédias nos acompanham, é um modo de contar a história, e ali já se estabelece o debate entre o justo e o injusto, o legal, a questão da legitimidade, atravessando o rio da história, Antígona e a questão do direito, do que nós podemos começar falando disso. Essa peça Antígona, do Sófocles, né, é uma peça que se identifica com toda uma tradição cultural do mundo ocidental. É uma peça que trata em problemas essenciais para a convivência humana, destacando-se a questão do justo e do injusto. Como é que ocorre isso na Antígona? É quando Creonte, rei, tio de Antígona, proíbe que Antígona enterre o seu irmão. Nesse momento é que se suscita uma questão que permanece até hoje, nos dias de hoje, que é o embate, o choque, o conflito entre o justo e o injusto, entre a lei, vontade de um tirano, e uma lei limitada por aquilo que a Antígona dizia, as normas, as nomina, as normas divinas, as normas que estão para além do direito positivo. Então, portanto, essa peça Antígona é uma peça fundamental para o entendimento, para a compreensão do fenômeno jurídico no mundo contemporâneo. Muito bem. Professor. Eu penso que dá para a gente também voltar um pouco à origem dessa peça, porque Antígona, ela, digamos, é um segmento, uma parte de um mito que traz toda a ordem anterior. E esta ordem anterior do mito, ela é nesta ordem que a tradição se apoiou para a constituição da cidade. Então, eu acho que agora existe uma nova forma de ver essa Constituição e há outras implicações, né? Porque essa família, a família dos Labidácidas, do qual esses 4 filhos que aparecem na peça, Ismênia, Antígona, Polinices e Eteocles, né, são filhos de uma relação incestuosa. Então, esta é uma marca dessa família. Eles vêm
digamos, sempre tendo tendo que dar respostas, os filhos tendo que dar respostas a algo que maculou esta linhagem desde o início. Aliás, desde a fundação da cidade, fundada por Cadmo, ali já há uma marca. Então, acho que uma das coisas que traz a discussão e a importância da peça é exato isso, que vem uma tradição, e quando se diz essa tradição, essa religiosidade, ela vem marcada por esta linhagem. E fundamentalmente, há um conflito, né, professor Vicente, entre a lei pública e o amor interno. Né? Quer dizer, ela, com o desejo de enterrar o seu irmão, e a lei pública posta pelo tirano, por Creonte, e aí se coloca a questão. Eu perguntaria, e essa pergunta não poderia deixar de ser feita, toda a questão do justo, não se pode dizer que ali há uma espécie de discussão originária entre o justo e o injusto? Por exemplo, a própria questão que se coloca mais tarde do direito natural, a questão do justnaturalismo, claro, de Radbruch, por exemplo, a fórmula Radbruch, uma lei, se é tão injusta, ela não deve ser cumprida. claro. Já essa percepção do justo e do injusto, que é algo extremamente contemporânea, é a discussão contemporânea, termos formas de justiça que não se limitem ao que está previsto no texto legal, no direito positivo. Essa discussão é uma discussão que já tinha sido percebida já pelo Aristóteles, o grande filósofo, quando se refere à Antígona, na retórica, no livro dele, ele diz isso, que a Antígona, ela trata de uma questão de um conflito entre aquilo que ele chamou de direito natural e o direito positivo. E que vai se materializar na história de Antígona, e os grandes intérpretes de Antígona, como um grande filósofo alemão chamado Hegel, não é? Ele vai dizer que há um conflito entre a percepção do Estado, por parte do Creonte, e do indivíduo, da pessoa, por parte da Antígona. E que esse conflito é o que hoje, modernamente, nós chamamos, né, das razões de Estado contra as objeções de consciência. Por que de consciência? Porque a Antígona, como a professora muito bem disse, ela representa uma tradição que deita suas raízes na própria fundação da cidade. E deita suas raízes numa concepção e num entendimento religioso da cidade. E da estrutura da cidade, do funcionamento da cidade. Para Creonte, a lei era uma própria questão de sobrevivência. Sobrevivência no duplo sentido, mesmo contra os sentimentos. E eu gostaria de voltar a esse ponto tão importante para entendermos Antígona, a questão da religiosidade aí, porque não é apenas, né, então, essa lei do Creonte em relação a uma religião mais tradicional, mas essa religião diz respeito à unidade ou a uma ligação muito íntima entre homens e deuses. Então, e esses deuses, não na concepção que nós temos hoje das divindades, sim, mas numa concepção de forças da natureza. Então, essa representação para esse grego antigo era das forças da natureza agindo com os homens e muitas vezes responsabilizando pela atitude desses homens. Né? Então, parece que aqui começa esse distanciamento entre essas leis agora, e que são leis fortes, são daimons, forças da natureza agindo sobre os homens. Né? E o livro, isso que a professora dizia, ele acaba autorizando, ele acaba fazendo o enterro de Polínices a partir da ameaça dessas forças, sim, da determinação ou ameaça dessas forças, desses deuses,
que seria, o que seriam eles nessa questão? Porque, bom... Que seria, é uma força superior que é a única que poderia vir contra ele enquanto mandante da cidade. Ele acaba sendo convencido, reluta, pela voz do próprio Tiresias, né? É Tiresias que vai dizer algo que me parece bastante importante, embora tenha que se dizer também que a força dessa peça está na sua linguagem, essa sua linguagem poética e que é ambígua e por isso também que se possibilita tantas interpretações, né? Mas a fala do Tiresias vai dizer para o Creonte que ele não consegue mais ler na fumaça do sacrifício dos animais, ele não consegue mais ler porque as carnes que estão ali queimando e os ossos não estão mais propiciando uma leitura. E ele diz, as aves estão fazendo um barulho diferente, elas batem as asas com um som diferente. Por quê? Porque as aves comeram a carne que está lá de um morto, que não deveria estar. Então, isso dá para a gente interpretar que na divisão existente entre forças divinas, né, uma força é a força do Hades, e é para o Hades que devem ir aqueles que estão mortos. Então, se não forem para o Hades, se desestrutura esse cosmos não tem mais. Então, essa ideia antiga dessa totalidade, da possibilidade da totalização entre forças divinas, terrenos e mortos, aqui está se desestruturando. Então, Tiresias traz esse elemento então, e essa mensagem. Este morto não devia estar na Terra, claro. Esse morto devia estar no Hades. A questão do sentimento do direito moral, moral porque quando Tiresias vai chegar e coloca todas essas questões de que há um algo a mais e que faz com que ele mude de ideia, saia correndo e mude de ideia. Eu não sei se eu concordaria que o Creonte tenha mudado de ideia por causa do argumento do Tiresias. Eu acho que ele foi levado a mudar a sua opinião pela própria tragédia vivida por ele. Perde 2 filhos, perde a rainha, a mulher dele, que todos, o primeiro filho morto na guerra, o noivo da Antígona suicidando-se, e a mãe dos 2 meninos suicidando-se também. Ele, Creonte, é obrigado, em virtude e em consequência da sua absurda prepotência, ele é vítima dela própria. E quando o Tiresias, é como se o Tiresias botasse uma pá de cal naquela vida absolutamente destruída, que é a vida dele próprio. Agora, outra coisa interessante que me parece é que esta peça, ela suscita antagonismo, concepções antagônicas do ponto de vista antropológico. Você tem o indivíduo e sociedade. Sim. Você tem o conflito do velho, do jovem e do velho. Você tem o conflito do homem e da mulher, em que a Ismênia, por exemplo, logo no início diz, eu sou mulher, eu não posso, está entendendo, ir contra, está entendendo, uma manifestação, uma determinação da vontade do poder do Estado. Para o telespectador que está ligando agora, nós estamos discutindo o livro Antígona, de Sófocles, né? Com os professores Vicente e a professora Leni, e eu queria que tocasse num ponto que me parece fundamental, que é uma coisa que atravessa os séculos e que hoje está presente nas diversas instâncias que diz respeito tanto ao direito e à literatura, que é a questão da atitude de Antígona em face do Estado, em face das forças superiores, em face do poder, da questão da desobediência civil, que é uma questão muito forte que se coloca desde Gandhi, de todas as questões, nos vários movimentos da história, né, que se colocam como uma desobediência civil contra algo injusto. Tanto é que a Constituição brasileira traz a possibilidade de desobediência civil. Eu queria que tocasse um pouco nesse assunto também, que é uma coisa que transcende e que atravessa a história. E como isso é feito. Parece-me fundamental e original
em Antígona é exatamente essa questão de que hoje o que se trata, que se fala na objeção de consciência. Isto é, você, por causa de sua consciência moral, você pode se rebelar, você deve se rebelar contra a ordem injusta de um tirano. É o que acontece com Antígona. Antígona se levanta contra uma determinação do Creonte, que dizia que estava criando um direito novo, Sim. um direito para a guerra, um direito que só seria, que poderia ser modificado quando a guerra acabasse. E a Antígona percebe a ideia do Agamben de estado de exceção do todo o tempo presente. E mais, de uma atualidade tremenda. Quando se lê alguns discursos do Creonte justificando o direito novo, nós estamos até pensando, vem a imagem, tá entendendo, do presidente Bush justificando a legislação excepcional para a guerra. Eu perguntaria, em face da linguagem poética, para a professora, e na mesma linha do que falava o professor Vicente. É a questão quando eu falo da desobediência, há alguns autores que colocam essa linguagem, que é uma certa linguagem repetida, tantos séculos depois, por Hölderlin, por exemplo. E como para Hölderlin, que é o poeta preferido de Heidegger, por exemplo, que é a questão de que a poesia é poiesis e é com uma linguagem originária, nessa desobediência é tão forte o texto de Antígona, é tão forte o texto que se estaria ali uma espécie de desobediência originária da força da linguagem como a casa do ser, uma desobediência originária em Antígona? Eu penso que nós podemos dizer que há ali uma mistura, uma fusão de vontade, de princípio e de religiosidade nessa desobediência. Então, um princípio não só porque ela está enterrando e lutando por enterrar, quer dizer, não chega a enterrar, mas faz a honra fúnebre, o irmão, mas por uma questão humanitária, de humanidade e uma religiosidade, como eu disse antes, muito arraigada e que faz parte, porque não é apenas uma religião, mas é a vida religiosa dessa tradição e a própria tradição familiar, né? Então, eu acho essa vontade de Antígona, essa rebeldia, ela é movida por esses três fatores, né? Uma humanidade, uma religiosidade, um apoio numa religiosidade e essa vontade. Ela se mostra, então, como aquela... E, surpreendentemente, como disse o professor, nessa Grécia que não trata a mulher no mesmo grau que o homem, então ela se posiciona. Tanto que o Creonte vai ter uma fala do Creonte que ele vai dizer, então agora é uma mulher que vai dar as ordens, né? Então, esta força desta heroína é uma força que vem de vários fatores. E entre eles, essa questão familiar. Tem algumas interpretações, a professora Catarina Rosenfield tem um livro que é Antígona de Sófocles Hölderlin, ela vai falar que aí também há a conotação incestuosa nesse posicionamento de Antígona em relação a Polinices. E também poderíamos dizer essa força que arrasta o herói para a morte, né? É uma questão da finitude humana. E o direito de enterrar os mortos é meramente simbólico ou como é que isso se arrasta pelo... Era absolutamente, era algo fundamental na cultura. E isso nos dias atuais, essa questão? Que é o direito desses valores que não podem ser negados pela lei do Estado. Essa questão de valores contra o Estado novamente. Contra a vontade do Estado. Isto é, contra um direito, expressão da vontade do Estado só, independente de qualquer valor. Na Antígona nós vemos algo que nossa história depois se cansou de comprovar e de reafirmar,
uma verdade de que o direito sem a consideração desses valores morais é mera vontade de arbítrio. Mas aí, então, aí é o seguinte, sou obrigado a colocar postar outra pergunta, Vicente, que é de fundamental importância, já que o debate é direito e literatura. O positivismo, a partir da Revolução Francesa, uma de suas características é a separação entre direito e moral. E no século XX, a moral é trazida de volta para o direito. Veja que... E trazida de volta em consequência de quê? Em consequência das experiências catastróficas Perfeito. que a humanidade teve durante o século XX, né? Com as formas de regimes autoritários e totalitários que se baseavam precisamente nessa nítida separação entre a questão da moral e a questão do direito. Isto é, o direito serve também para os regimes autoritários. Perfeito. E este é o ponto, que a Antígona nos coloca desde a Grécia Antiga, como chamando a atenção de que as estruturas humanas, elas supõem para o seu funcionamento a convivência desse conjunto de categorias. Para o direito, isso é um tratado, né? Porque mostra como o atraso do próprio positivismo e a necessidade dessa questão da valoração, etc., que parece uma coisa acaciana, até simples, mas que no direito fez vítimas desde do século XIX e continua fazendo vítimas na interpretação. Essa é uma questão que atravessa os séculos, né? Uhum. Eu gostaria de voltar àquela questão da necessidade do enterro, se era apenas algum ritual. Não, era um princípio. Esse morto não teria possibilidade nenhuma, seria desgraçado, maldito se não pudesse ser enterrado. Não era enterrado, receber honras, ele teria que ser queimado. Né? E depois essa questão poética da Antígona. Aqui, então, se vê a ambiguidade, o mito, a linguagem do mito, embora, então, anteriormente à lei escrita, essa ambiguidade, essa linguagem do mito é uma linguagem ambígua. Ela não pode ser entendida de uma forma limítrofe. Então, aqui na tragédia há o questionamento dessa ambiguidade, mas ela permanece enquanto linguagem poética. Né? E eu acho que o primeiro estásimo, aqui é a primeira entrada do coro. Aliás, o coro entra, faz uma entrada cantando e provavelmente com coreografia, e depois há o primeiro episódio e a entrada do primeiro coro. Ali, os dois primeiros versos são versos muito discutidos pela crítica. Ali está manifesta esta condição humana de poder e de fragilidade, porque ele vai mostrar os grandes feitos dos homens, mas esses grandes feitos que podem se reverter em causa contrária. Professor Vicente, o nomus é lei. Nomina, a questão do sentimento da consciência. Para fechar assim, a atualidade, se é que dá para dizer, eu coloco aspas ou não, a atualidade desta leitura de Antígona entre nomus e nomina e a questão do direito num Estado democrático e uma leitura adequada que se deve fazer de todo o texto legal. Isso aí é de uma atualidade, principalmente, inclusive, nos tempos atuais, no Brasil, quando nós vemos a nossa Constituição de 1989... 88, desculpe. Que se pretende, né, para fazer ter por objetivo, né, a construção de um Estado democrático de direito, ela supõe, ela tem como pressuposto precisamente essa questão. Perfeito, perfeito. É a questão da fundamentação valorativa para o entendimento e a aplicação do texto constitucional. Isto é, nós não podemos, hoje no Brasil, aplicar o texto constitucional
vivermos num Estado democrático de direito se formos pensar a lei como independente, como fora, Claro. como não tendo nenhuma conexão com a sua fundamentação moral, que se encontra anterior a ela. E esse anterior está presente, né? Há questões bem fortes, né, no texto, né, em Antígona, e aí vem a conexão que nós fazemos, professora, entre direito e literatura, que pode ser literatura com a vida, literatura com todos os ramos, né? Sim. De como o modo poético aí poesia, em Antígona se pode dizer que poesia é poiesis, é construção, nesse sentido de que o texto é como se, entre aspas, é como se as palavras, a força delas, elas atravessassem os séculos e nos jogassem, né, nos braços de uma realidade, do cotidiano, e que a cada momento nós podemos dizer que há um modo de contá-la a partir da própria tragédia grega. Se poderia dizer isso, no sentido da literatura de sua força. E podemos dizer que a literatura se nutre sempre destas fontes, né? A literatura se nutre não só dessas experiências e visões do mundo, mas se nutre dessas fontes literárias. Uhum. Na verdade, só para completar, né, a vida do direito, ela é mais vivida nos textos literários do que nos próprios textos de ciência do direito e de doutrina do direito. Os mecanismos concretos se encontram mais na literatura do que nos doutrinadores. E talvez por esta força da linguagem poética e a ambiguidade dessa linguagem. Esse me parece o ponto fundamental. Daí a questão que eu levantava, e que é feita pela própria Kathleen, que é a questão do Hölderlin. Né? E da importância e de como Hölderlin da tradução. Hölderlin leu Hegel, e aí vem toda a própria linguagem poética, e aqui a questão da dialética. Mas nós estamos nos encaminhando para o final, o tempo voa, né? Nós discutimos hoje Sófocles de Antígona, e eu quero agradecer penhoradamente, né, para usar uma expressão do direito, a presença dos nossos convidados desse projeto Direito e Literatura, e convidando os telespectadores para nos acompanharem na próxima semana, quando discutiremos O Estrangeiro, de Camus. Este aqui, na próxima semana, estaremos discutindo. Esse projeto é desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, com patrocínio dos programas de pós-graduação da Unicinos, em Direito, e de Letras da Uniriter. E mais informações você encontra no site www.ihj.org.br. Quiseres entrar em contato conosco, o e-mail ihj.org.br. Boa noite, muito obrigado pela presença dos professores.